Um pouco diferente da última vez que eu fui aqui no culto, né? A Marguerite, a Nachi, graças a Deus por isso. Louvo a Deus por essa rica oportunidade, agradeço ao pastor geral mais uma vez, por me dar essa rica oportunidade aqui. Glória a Deus, ao irmão Cláudio, que fez essa ponte conosco aqui. Glória a Deus. Nós estávamos todos reunidos hoje para feliz, todo de novo aqui, né? Jesus é bom, né? Graças a Deus. Que bênção. Que bênção. Como que Deus foi se reúne para fazer alguma coisa, as coisas vão ficando bonitas. Olha que coisa mais linda. Glória a Deus. Irmãos, eu não quero demorar muito, não. Eu prometi para os irmãos que amanhã sexta-feira, até meia-noite, para a gente pegar aqui e a gente falou, tá? Se tiver com pressa agora, agora é a hora de sair, tá? Pergunta risada, irmão. Estou falando sério, irmão. Brincadeira, vocês. Abre comigo aí a palavra de Deus. Nós vamos ler dois textos, tá? Nós vamos ler o texto base da mensagem, Provérbios 14, 12. Vamos ler para minha Bíblia, tá? Provérbios 14, 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece ser direito, mas o primeiro são caminhos da morte. E o outro texto que a gente vai ler, Isaías 35, versículo número 8. Isaías 35, versículo 8 diz assim: e ali haverá um novo caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os lobos, não errarão. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Quando foi me proposto esse tema, falar sobre caminho, qual é o caminho que você quer lá, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é caminho de verdade? O que é caminho? Você pode falar assim: o caminho é algum lugar que fica entre o início e a chegada. Né? A grosso modo, o caminho. Tem gente que andou um pouquinho, tem gente que andou um pouco mais, mas ninguém chegou ainda, ninguém completou ainda o caminho. Então, o caminho é um lugar que fica entre o início de uma jornada até o fim dessa jornada. E esse caminho, muitas vezes, nós temos que pensar como nós vamos caminhar. E aqui eu li Isaías 35, porque fala de um caminho que só o povo de Deus vai entrar e vai passar por ele. Só o caminho dele. E eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado, irmãos, e você fala para ela assim: eu estou no caminho de Deus. Eu sou no caminho de Deus, em nome de Jesus. Se essa pessoa que talvez está do seu lado está assim: Jesus, faz
Eu quero falar para vocês nessa noite de hoje, dentro da temática que vocês escolheram. Se eu estou andando no caminho, a primeira coisa é: eu estou realmente caminhando ou estou parado? Se eu estiver parado, eu não estou no caminho, eu estou parado. E parado não recebe nada. Amém, irmãos? Amém. Segunda coisa que eu quero falar agora é para os nossos irmãos parecidos com Asaf. Asaf, no Salmo 73, no versículo 2, ele fala assim: eu quase me desviei, andou-me para eu sair do caminho. Por que eu estou falando esse versículo? Porque Asaf, quando fazia e compunha os hinos para serem louvados na casa de Deus, a glória de Deus vinha, até o ponto de quem passasse na rua, de quem estivesse na calçada, a glória de Deus invadia, e todos eram cheios do Espírito Santo. Mas a tradição judaica diz que Asaf tinha um filho doente em casa. E quando a gente começa a fazer alguma coisa para Deus, e a gente vê que Deus manifesta a glória dele na vida das outras pessoas, de repente você quer algo na sua casa, Deus não faz, dá um nó no nosso coração e dá vontade de jogar tudo pro alto. Eu não sei, irmão, talvez é só você, ou é só eu, ou é todo mundo, eu não sei, mas eu acredito que todo mundo não vive numa ribosa, de vez em quando tem alguns problemas e adversidades que acontecem no nosso dia a dia. E nessa caminhada, em algum momento você tem vontade de jogar para o alto e falar assim: eu não aceito a maneira que essa pessoa falou comigo, eu não quero ficar desse jeito, ora desse jeito não está certo, ora eu faço tanto para Deus, parece que Deus me era. Ei, você que entrou aqui nessa noite de hoje, o próprio Asaf no capítulo 73, mas agora no seu versículo 24 diz assim: o meu Deus me pegou pela mão e me guiou pelo caminho, e na chegada virou-se para mim e me recebeu. Quem anda no caminho de Deus não anda sozinho. Você pode até achar que está sozinho, mas Ele segura na tua mão. Às vezes a gente lê Provérbios 22:6 para ensinar para pai e para mãe que a gente precisa ensinar a criança no caminho que deve andar, e se esquece que Deus é pai e que nós somos filhos. É por isso que Ele vem e ensina a gente no caminho que deve andar. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: ele é filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. O doutor chamado aqui na assim: você é guiado pelo Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito Santo. Nessa caminhada, para doer menos, eu falei para Jesus assim: para doer menos, tá? E Jesus falou para mim: escolhe. Aí você fala para Jesus assim: escolhe por mim. Para doer menos. Eu me lembro quando eu fui fazer faculdade de administração. Queria subir dentro da empresa, eu vou fazer faculdade de administração. Ô glória! Quando eu estou para assinar lá na matrícula, Deus fala comigo: não. Aí Deus falou comigo assim: teologia. Ei, você, servo de Deus, que é
guiado pelo Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Não endureça o vosso coração. Ele tem prazer de guiar você nos projetos e nos propósitos que Ele tem ao vosso favor. É Ele que tem o melhor para você. Eu fui promovido no serviço sem administração mesmo. Tem gente lá que é até mestrado em administração. Eu não fiz mestrado em administração, mas eu continuo gerente do correio do nome de Deus. Glória. Eu quero trazer isso para a juventude, para não demorar muito. Para saber se você está no caminho de Deus, você precisa manter o foco, precisa manter motivação e precisa manter sabedoria. Eu quero que você fale que nós falamos comigo para você nunca mais esquecer. Foco, motivação, sabedoria. Sem esses três elementos você não consegue permanecer no caminho. Paulo uma vez disse na Filipenses: eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Foco. Só que tem uma coisa que às vezes a gente não ensina na igreja. E eu quero falar para vocês assim: aprenda a falar não. Quem tem foco tem que aprender a falar não. Não, a gente precisa aprender a falar não, porque todo mundo é crente. A gente fica sim, sim, sim. Tem hora que eu preciso falar não. Neemias capítulo 6, versículo 3, ele estava naquela grande obra. Quem chegou para falar com ele foi Tobias e Sanbalate. Tobias era casado com a filha do sacerdote, então ele conhecia como Israel era. Ele sabia como é que o povo de Deus lidava. E ele fala assim: eu quero ter um tete-a-tete contigo. Aí Neemias olha e fala assim: estou numa grande obra e não posso parar. Glória a Deus. Estou lá ensaiando o louvor da igreja. Vamos dar uma saidinha. Não, estou numa grande obra e não posso parar. Estou preparando uma palavra da igreja e precisa sair. Não posso parar. Está perto de chegar uma promoção dentro da igreja. E você sai. Eu não posso parar. Aprenda a falar não. Não precisa ser muito inteligente para falar que droga